Bom dia, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras, lá em Esdras, capítulo 2. Preguei aqui já um domingo pela manhã, em Esdras, capítulo 1. Hoje estarei dando continuidade ao livro de Esdras. Estarei pregando em Esdras, capítulo 2. Amém? Os irmãos, esperar um tempinho para os irmãos abrirem. Esdras, capítulo 2. Eu vou ler só alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, e aí vamos comentar um pouco sobre Esdras, capítulo 2, tá bom? São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Zeraías, Reelaías, Mordecai, Bilzá, Mispar, Bigvai, Reum e Bana, eis o número dos homens do povo de Israel. E aí ele vai falar dos filhos, né? Versículo 4, os filhos de Paros, 2.172, os filhos de Cefarias, 372, e ele continua falando dos nomes, e aí eu quero que os irmãos pulem para o versículo 36, e ele fala, os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1.052, e ele continua. Pulem agora lá para o versículo 36. Eu já pulei, né? Para o 40. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. E ele continua. Versículo 43 agora, irmãos. Os servidores do templo, os filhos de Ziá, os filhos de Razufá e os filhos de Tabote. Ele continua falando destes. Lá no versículo 58, ele fala dos filhos de Salomão, descendência, né? Os servidores, né, do templo de Salomão, na verdade. Todos os servidores do templo, versículo 58. E dos filhos dos servos de Salomão, 392. Ele continua citando esses nomes. E eu quero que os irmãos pulem agora para o último, 59. Também estes subiram, Temalá, Teossá, Querube, Adã e Mé, porém não puderam provar, as suas famílias e das suas linhagens eram de Israel. Agora 63 em diante. O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que levantasse um sacerdote, com Uri e Tumim. Toda esta congregação junto foi de 42.360, afora os servos e as suas servas, que foram 7.337, tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 345, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, e alguns dos cabeças da família, vindo da casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restauração no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Amém. Esse texto, Esdras, né? Relembrando um pouco em contexto está escrito o livro de Esdras. O livro de Esdras, ele é um livro pós-exílio. O povo estava acabando de sair do exílio babilônico. E o que foi o exílio babilônico para o povo de Judá? Foi um castigo, um juízo de Deus devido ao pecado do povo. Então, em Esdras capítulo 1, vocês podem voltar, a gente vê primeiramente como Deus vai trabalhar para que o povo volte para a terra. O povo passou 70 anos no cativeiro. Então, lá no versículo 1 do capítulo 1 de Esdras, vai dizer, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é todo o seu povo, seja
Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. E ele continua falando sobre essa ordem. A gente pregou isso, né? Tá lá, a gente está no YouTube, está gravado, Esdras 1, a gente falando sobre todo esse contexto. Eu vou relembrar um pouco sobre isso. Então, nós temos o contexto de que é um livro pós-exílio, ou seja, um livro escrito logo após a saída do povo da Babilônia. Então, nós temos Esdras, Neemias e Esté. Esses livros são livros considerados pós-exílio, porque é justamente livros que estão nesse período aqui, mais próximo do fim do cativeiro, e que é escrito provavelmente nesse período, onde o povo está retornando à terra. O cativeiro babilônico é um cativeiro que, claramente, foi um juízo de Deus para com o povo, devido ao pecado do povo, de idolatria, de imoralidade, e pecados que não eles estavam vivendo uma vida em desobediência à palavra de Deus, em desobediência às leis do Senhor. Lá em 2 Crônicas, que é o livro antes de Esdras, se você for um pouco antes, versículo 15 e 16, nós vamos ver um pouco disso, né? Que o cativeiro está vindo pela desobediência do povo. Lá em 2 Crônicas 36, que é o livro, o último capítulo de Crônicas, que é logo antes de Esdras, versículo 15 e 16 diz assim: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Versículo 17, por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa de seu santuário e não teve piedade. Nem dos jovens, nem dos donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados, nem da idade, todos deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos tesouros. Da casa do Senhor, os tesouros do rei, dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram todos os seus preciosos objetos. Então, tudo o que aconteceu, o juízo que aconteceu, foi devido ao pecado do povo. O povo vivia em pecado. O povo vivia fazendo aquilo que o Senhor Deus abominava. Então, Deus trouxe punição ao povo com o cativeiro. Templo destruído, muralhas derrubadas, palácios queimados, foi uma destruição total. E isso foi devido ao pecado, e não foi por falta de aviso. O Deus constantemente mandava os seus mensageiros, os seus profetas, chamando esse povo ao arrependimento. A gente estava vendo o pastor Valnei pregando em Isaías. E Isaías, mais de uma vez, o profeta fala contra o que virá acontecer pelo pecado do povo. Constantemente o Senhor Deus falava ao povo para que eles viessem a se arrepender. Mas devido à sua dureza de coração, a gente vê aqui no versículo que eles zombavam dos profetas. Eles ignoravam a mensagem de Deus, até que a ira de Deus chegou a um ponto que vai vir o juízo, e veio o juízo, né? Deus mandando o povo se arrepender para o juízo não vir, mas o povo não queria, e aí veio o juízo de Deus sobre o povo. E o povo sofreu aquilo que Deus tinha dito, né? Que ele ia trazer um juízo. Essas profecias relembra, esse juízo, né, relembra aquilo que Deus fala lá em Deuteronômio 28, que diz que o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, dos confins da terra, que voará como a águia, nação cuja língua não entenderás, e eles vão dominar vocês, vão destruir vocês. Essa relação lá de Deuteronômio 28 era algo que Deus diz: se vocês não forem obedientes à minha palavra, se vocês não caminharem conforme o meu caminho, conforme os meus mandamentos, eu trarei juízo a vocês, trarei punição a vocês. Virá uma outra nação e os destruirá. E o cumprimento dessa profecia acontece aqui, né, no final do capítulo de 2 Crônicas. É a Babilônia, é um dos cumprimentos. A gente também tem isso no Novo Testamento, como os judeus rejeitam o Messias, então Roma vai e destrói também. A gente tem que isso, relação do juízo de Deus com o pecado do povo, lá no Novo Testamento, porque rejeitam o Messias, vão de encontro àquilo que o mensageiro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e eles rejeitam, e assim Israel acaba tendo a grande diáspora, né? Voltando só recente agora, em 1900, não sei se a data específica do ano que eles voltam, depois da Segunda Guerra Mundial, também em vista dessa desobediência à mensagem de Deus para que eles crescem no Messias. Eles rejeitam o Messias e acabam sofrendo
também essa punição da diáspora, né? A grande diáspora no ano 70 depois de Cristo. Mas, voltando para os nossos textos de Esdras, aqui nós temos o fim disso, né? E ele falando daquilo que Deus prometeu que ia trazer o povo de volta, né? Aqui no capítulo 1, que a gente lê, que ele fala conforme falou por boca de Jeremias. Essa profecia está lá em Jeremias 29:10, que diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, eu trouxe de volta para a terra, né? E isso que acontece na dispersão. Essa invasão da Babilônia aconteceu provavelmente em 586 a.C., é a invasão babilônica. A gente tem algumas divisões e algumas diásporas do povo de Israel, né? O Reino do Norte sofreu um pela Síria, lá em 722 a.C., provavelmente, e Jerusalém, Judá, Reino do Sul, sofre essa outra invasão pela Babilônia, em 586 aproximadamente a.C. Então, nós temos esses acontecimentos, nós temos essas questões aqui, e nós chegamos em Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2 é um livro que parece ser um livro difícil de ler, porque é um livro longo, de grandes genealogias, fala de nomes, de números, de descendentes. É um livro bem complexo, aquela leitura meio árida, que muitas pessoas às vezes podem até parar e pensar: para que isso está na Bíblia? Essa leitura é tão chata, essa leitura é tão passageira, eu vou pular, né? Igual outras passagens da Escritura que tem muita genealogia. Mas aqui, nós lendo sobre, eu li só alguns versículos para não ficar longo demais, que são 70 versículos no capítulo 2, e a maioria são sobre nomes e números, né? Li uma lista enorme de nomes e números, mais de 100 nomes. Então, nós temos que ver algumas questões importantes sobre o que essa grande genealogia, ou lista de nomes, na verdade, nem seria exatamente, também envolve genealogia, porque fala dos parentes, né, dos filhos e tudo. Então, o que isso envolve? O que isso está mostrando a nós? Isso aqui é um grande monumento da fidelidade de Deus e da resposta dos que creram. Isso é a fidelidade de Deus para com o povo. É Deus mostrando que Ele cumpre o que promete. Quem foi que despertou Ciro, o espírito do rei lá, para mandar o povo de volta para a terra? A gente vê no capítulo 1. O Senhor despertou o espírito de Ciro. O Senhor Deus trouxe esse espírito à tona de Ciro, né? Para que eles fossem para a terra. Ele levanta o povo e dá a ordem, manda o povo voltar para construir a casa de Deus. Lembre-se que, eu falei quando eu preguei a primeira vez, Esdras é uma reforma religiosa. Neemias, nós temos uma reforma governamental, uma reforma mais civil, de governo civil. Mas aqui, Esdras, primeiramente, nós temos uma reforma religiosa, porque ele vai tentar voltar a construir o templo que foi destruído, como a gente leu. Queimaram o templo, né? Babilônia. Então, vão voltar a construir o templo. Reforma religiosa. A boa mão do Senhor estava agindo. A providência de Deus é clara nos livros de Esdras, Neemias, também como de Esté. Aqui, a boa mão do Senhor foi com eles. A boa mão do Senhor estava com estes homens. E aí, no versículo 1 e 2, nós temos o levantamento de líderes para o povo que vão restaurar o povo. E aí a gente lê: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém, para Judá, para a casa da sua cidade. Eles estão voltando. Os quais vieram Zorobabel, Jesuá, Neemias, Zeraías, Relaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvá, Reum, Baaná, e eis o número dos homens que o povo de Israel. Ele começa a listar esses nomes. Zorobabel é um homem que está na linhagem de Davi, né? É um homem que vai estar na linhagem também de Jesus, ele aparece lá nas genealogias. Então é um homem que está na linhagem real, né? De Davi, de Jesus. Então são líderes que vão voltar a governar o povo. Essa lista solene que é aberta, ela tem um propósito claro. Ela também ela é uma lista para informar a governância lá da Pérsia, mostrando cada detalhe, quem está voltando, porque é um documento ali oficial, né? Também para o rei, ou seja, é um documento que o rei provavelmente vai ter conhecimento, rei Ciro. Então, para as autoridades que estão enviando, saber quem está indo, todo o conhecimento de como as coisas estão acontecendo. Então, tem uma questão detalhada aqui, mas, ao mesmo tempo, também traz um detalhamento daquilo que Deus
faz, um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que está constantemente sabendo e conhecendo cada um dos seus. Não é uma coisa dispersa ou longa, só por ser longa, mas os nomes daqueles que estão voltando, daqueles que estão relacionados aqui, também mostra essa pessoalidade, esse relacionamento, esse vínculo. Cada um por sua cidade, um retorno de uma identidade para este povo. Mostra uma identidade da nação, certo? Então, o povo da aliança, o povo que Deus escolheu, está voltando para a terra a qual Deus disse que eles iam possuir. E que Deus disse que eles iam voltar, como diz Jeremias. Isso é um apontamento para a fidelidade de Deus. A boa mão do Senhor estava agindo aqui. Capítulo 1, repito, é Deus que desperta o espírito de Ciro. É a sua providência, a sua soberania em ação. Eu gosto dessa ideia. A providência de Deus é a soberania de Deus em ação. É Deus, pelo seu bom propósito, sua boa mão, agindo em favor dos seus. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que rege o mundo, governa a história com o seu prazer, conforme a sua boa vontade. Tudo ocorre porque Ele bem quer. Este é o Deus que servimos. E a providência dele é essa soberania em favor do homem, em favor de nós, em favor dos seus, em favor do seu povo, para a glória do seu nome. Então, aqui nós vemos essa boa mão do Senhor agindo em favor dos seus. É a boa mão do Senhor que está agindo em favor do povo que está voltando para a terra. É o Senhor que despertou o espírito de Ciro, é o Senhor cumprindo a profecia de Jeremias, que ele falou por intermédio de Jeremias. Assim nós vemos o que o Senhor tem feito. No capítulo 3, a gente vê um pouco disso, quando ele fala, as coisas estão acontecendo para o povo, e ele diz que a boa mão do Senhor estava sobre eles, que a bondade do Senhor estava sobre eles. E a gente vê isso conforme as coisas vão acontecendo, vão dando certo. Então, lá em Esdras, capítulo 3, versículo 6, diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês, começando a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, também comida e bebida, azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro do mar para Jope, segundo a permissão que lhe tinha dado o Ciro, rei da Pérsia. E aí eles vão trabalhando na construção do templo. Versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. E aí eles continuam fazendo a obra, e a gente vê claramente a providência e a mão do Senhor, fazendo que tudo ocorra em perfeita ordem, dando cumprimento àquilo que Deus ordenara. Tudo acontece, tudo vai acontecendo. A boa mão do Senhor vai agindo, vai providenciando, as coisas não vão dando problema, as coisas vão fluindo, acontecendo, o povo não está sendo parado. Quando tem um impedimento, logo se resolve. E o povo continua caminhando, continua progredindo naquilo que Deus ordenara o povo fazer. E tudo isso só é possível graças àquilo que Deus tem feito, a boa providência de Deus para este povo. Assim, nós lemos e constantemente vemos em Esdras, em Neemias e em todas as Escrituras a providência de Deus. Então, no capítulo 2, quando a gente lê esses nomes desses líderes voltando para a terra, não se engane. O que nós temos vendo aqui é a fidelidade de Deus e a mão de Deus agindo para que o povo voltasse para a terra, para que os seus líderes estivessem lá e essa providência fosse percebida, né? Essa mão de Deus que despertou o Ciro para liberar o povo, para proporcionar ao povo tudo para construir novamente o templo e fazer novamente o povo ter essa restauração, essa reforma espiritual.
cumprir a lei, os holocaustos, tudo que tinha que ser feito conforme a lei prescrevia, estava dando certo, estava acontecendo. A boa mão do Senhor agindo em favor dos seus. Outro ponto importante é que toda essa restauração do povo à terra, não se engane, ela é uma restauração também que prova o próprio nome do Senhor. Esse é um dos temas que, às vezes, quando nós lemos, vamos para Romanos capítulo 11. Vamos para Romanos capítulo 11. Quando nós lemos alguns pontos, eu quero trazer esse ponto que eu acho que é válido, importante, quando a gente lê essa parte de Esdras sobre os que estão voltando para a terra. Lá em Romanos 11, versículo 25 em diante, nós vemos também um pouco disso. Essa fidelidade de Deus para aquilo que Ele prometera. E se Deus prometeu a Israel uma terra, como diz lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, se Ele prometeu uma terra, um povo, uma descendência física para Abraão, Deus mandou Abraão olhar a terra. Ó, Abraão, olha a terra aí, essa terra que tu vai possuir, é do rio Eufrates até tal canto. Ele dá as delimitações da terra, ele manda Abraão ver, ele delimita, ele fala de uma nação, de um povo físico. Deus não falha, e como a gente lê em Gênesis 15, só Ele passa por meio dos animais partidos ao meio, mostrando que só Ele vai cumprir o que Ele prometeu. A aliança ela é incondicional, só depende de Deus. Nessa aliança, é diferente da aliança mosaica, que as duas partes tinham que cumprir a sua função para que Deus abençoasse. Israel, te abençoo se você fizer isso. É uma aliança de duas partes, né? Condicional, de uma condição do povo para Deus abençoar. Mas a aliança abraâmica é uma aliança incondicional, que só depende de Deus para cumprir. A aliança davídica só depende de Deus para cumprir, também é uma aliança incondicional. E a nova aliança, Deus é a parte que cumpre também na nova aliança. Ele que vai e diz que vai fazer. Então, lá em Romanos 11, versículo 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, e quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à aliança, são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Há uma promessa para este povo. Há uma promessa de restauração, que já começou ali da terra, e nós vimos novamente na história da humanidade, fora das Escrituras, esse cumprimento novamente em 1900, perdão, esqueci novamente, realmente me falou agora a memória, da restauração do povo, após a Segunda Guerra Mundial, que Deus trouxe o povo para a terra. Isso são ações da boa mão de Deus na história. O povo lá hoje, claro, é um povo ainda perdido, é um povo que precisa de Jesus, é um povo que precisa se arrepender dos seus pecados. Ele não é salvo porque é ser judeu, certo? Porque o judeu precisa crer em Jesus. O judeu que não crê em Jesus, ele está perdido. Mas a volta à terra foi um acontecimento que a ONU, Estados Unidos, nações agiram ali, mas foi assim como aqui, que Ciro, o rei mais poderoso do tempo, o grande imperador do tempo, foi despertado pelo Senhor para botar o povo de novo na terra. Era o homem mais forte do tempo, era Ciro aqui no tempo, era o reino que mandava. E foi ele que foi lá e fez as coisas. Por quê? Porque a mão de Deus mandou ele fazer. Assim também agora, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a ONU ajudaram em todo o processo, foram grandes validadores ali, mas a mão de Deus levando aquilo. Isso só aponta para quê? Para a fidelidade de Deus naquilo que prometera. Nós servimos a um Deus que não volta atrás. E repito, isso não quer dizer que o povo judeu, por ser judeu, é salvo. Não, o judeu precisa crer em Jesus. E todo judeu que não crê em Jesus está perdido, vai ser condenado. Ele precisa crer e se arrepender. A grande questão é que Deus um dia prometeu uma terra e disse que esse povo vai voltar. E quando isso vai acontecer? Quando eles reconhecerem o Messias, quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias enviado. Quando eles olharem e dizerem: rapaz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Fidelidade, provisão, providência, esse é o nosso Deus. E aí eu quero apontar que essa realidade de Romanos 11, ela aponta para essa questão de Deus cumprir a sua palavra.
A volta do povo em Esdras 2 aponta para as grandes promessas do Senhor e que o Senhor não volta atrás daquilo que promete. E o que está em jogo aqui é a glória dele. Vamos ler 3 versículos, e aqui eu posso ler para os irmãos não se incomodem em abrir, porque eu vou ler um pouco rápido. Salmos 25:11 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Ezequiel 32:22 diz assim: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei estas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Então Deus restaura Israel muitas vezes por aquilo que ele prometeu à aliança abrâmica, por amor do nome dele, do que ele colocou em jogo. É por causa disso que eu estou fazendo essas bênçãos. Não é por vocês e por vocês mesmos, mas é pelo meu nome, pela minha santidade, pela minha aliança. Malaquias 3:6 diz a mesma coisa: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus podia muito bem revogar. O povo peca demais, o povo erra demais, o povo faz muita besteira. Deus manda o povo se arrepender, o povo não se arrepende. Deus traz juízo ao povo. Deus podia destruir esse povo e não quero mais conversa com esse povo, não. Acaba com esse povo, destrói esse povo. Mas Deus fez uma aliança. Então Deus constantemente volta a tratar com o povo misericordiosamente, fazendo benevolência, trazendo bondade, misericórdia, chamando o povo de volta ao arrependimento. Não sem condições. O povo precisava se arrepender. Lembre-se disso. Há uma condição nesse sentido. Deus desperta o povo, traz fé ao povo, traz mensageiros ao povo para que o povo volte, para que o povo se arrependa. E se não se arrepender, é juízo. Aí a outra geração entra, aí a outra geração vai se arrepender e volta para o Senhor. O Senhor Deus trabalha, trata com os seus. Isso aponta para nós hoje, em vários aspectos. Você tem confiado na providência de Deus na sua vida? Você tem passado dificuldades, lutas diárias, e a providência de Deus na sua vida é algo que você confia? Quantas vezes você, olhando as circunstâncias, os terremotos, as tempestades da vida, você confia e descansa na boa mão do Senhor? Quantas vezes você vai a Ele em dependência, sabendo que o soberano Senhor trabalha em favor dos seus? Que o Deus que criou todas as coisas, governa todas as coisas, sustenta todas as coisas, esse Deus é por nós. Esse Deus nos ama. Esse Deus cuida de nós. Esse Deus trabalha em favor dos seus. Cara, um propósito muito claro: moldar-nos à imagem de Cristo. É o que diz Romanos 8:28. Porque todas as coisas, todas, não só as coisas boas, as coisas ruins também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para quê? O versículo posterior diz: para nos moldar, para nos transformar na imagem do Filho, na imagem de Cristo. A boa mão de Deus está agindo em nosso favor. Deus não é um Deus que ignora os seus. A soberania de Deus é uma doutrina belíssima. É uma doutrina que nós vemos Deus movendo o coração dos reis. Como o pastor André tem pregado aqui, as nações fazem o que Deus determinou. As nações estão aí acontecendo a loucura no mundo de guerras e mais guerras. É a mão de Deus controlando todas as coisas, determinando todas as coisas, guiando todas as coisas. Nada sai do controle do Senhor. Nada sai da mão do nosso Deus. É uma doutrina belíssima, linda demais. Mas ela precisa ser aplicada e vivida em nossos corações. Esse Deus soberano, grandioso, é um Deus que nos ama, é pessoal, se relaciona conosco. Por meio de Cristo nós temos acesso a Ele. Por meio de Cristo nós somos chamados filhos desse Deus, espíritos de adoção, adotados por meio de Cristo. Quantas vezes essa verdade tem feito a diferença na sua vida? Nas lutas, nos pensamentos, nas decisões que você toma. Quantas vezes? O segundo ponto é a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Então, a aliança que nós estamos hoje com Ele, a nova aliança que nós estamos em acordo com Ele, por meio de Cristo, essa nova aliança também não irá mudar. As promessas nela não são revogáveis, não são
não voltam, não retrocedem. Nessas promessas nós temos bênçãos inimagináveis. Nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a habitação do Espírito Santo na vida do crente. São promessas da nova aliança que todo crente em Jesus tem. Você é habitado pelo Espírito Santo se você crê em Jesus. E isso não é revogável. O Espírito Santo vai habitar em você até o grande dia. Está em você. Você é selado por Ele. E esse selo, como diz Efésios, é uma marca de que nós somos propriedade do Senhor. Nós temos um dono. Nós temos o Senhor que nos governa. Quantas vezes isso tem consolado os nossos corações nas vidas tão ansiosas e temerosas que vivemos? Um Deus que cuida de nós e garante todas as suas promessas a nós. Versículo 2, segundo ponto, Deus conhece cada um e valoriza os que são do seu povo. A gente vê aqui vários nomes, né? Eu li aqui pulando com os irmãos, versículo 2, né, até o 35, o nome de famílias e localidades, né, leigos, digamos assim, identificados. Nós vemos do 36 ao 39 os sacerdotes. Nós lemos no versículo 40 ao 42 os levitas, né, e os cantores e porteiros. Nos versículos 43 ao 58, os servidores do templo e descendentes do servo Salomão. E também lemos no versículo 59 ao 63, aqueles sem genealogia comprovada, né? Que ele fala que eles disseram, mas não tinham como provar as suas famílias. Ia ser jogado o Urim e Tumim, que é um método do Antigo Testamento para saber a vontade de Deus, para saber sobre eles poderiam ou não participar de certas coisas das questões cerimoniais, né? Então, o povo é organizado, reconhecido, reintroduzido à terra como um corpo ali, um povo unido que teme ao Senhor, o povo de Deus. O cuidado em separar as funções, preservar a pureza sacerdotal, mostra o zelo também do Senhor para a santidade e a fidelidade com a lei de Deus. Havia um zelo ali para preservar os sacerdotes, os levitas, que nada fosse sair fora dos padrões de Deus. Eles tinham que obedecer à lei de Deus, que isso era um padrão que mostrava santidade. E isso foi preservado aqui e cuidadosamente descrito aqui, para que o povo tivesse o zelo e o cuidado de cumprir a lei de Deus conforme o Senhor Deus ordenara. O que isso implica para nós? Que o Senhor conhece os seus, mas ao mesmo tempo que o Senhor zela pela sua identidade e santidade. A identidade do povo e a santidade do povo. O povo precisava ser um povo santo, cumprir a lei de Deus. Então Deus estabelece quem é o sacerdote, quem são os levitas, quem são cada um nas suas funções, para que quando o templo construído, cada um exercesse aquilo que Deus ordenara para ser exercido conforme a sua palavra, para que não saíssem fazendo cada um como queria, que não é assim. Deus tem uma ordem, Deus tem um padrão, Deus diz como vai acontecer, e isso requer obediência, fidelidade aos seus mandamentos. Isso aplica-se a nós hoje. Quantas vezes nós somos obedientes a Deus no nosso dia a dia? Quantas vezes nós caminhamos em obediência àquilo que a palavra de Deus ensina? Fiéis às Escrituras, fiéis àquilo que a palavra de Deus tem ordenado a nós. O povo aqui que foi trago, que Deus trouxe de volta para a terra, é um povo que precisava viver em santidade. É um povo que Deus queria preservou o remanescente, trouxe de volta para que eles cumprissem aquilo que o Senhor Deus ordenara. Deus é um Deus muito bondoso. É um Deus que, como falamos na campanha das crianças, com amor leal, fiel às suas promessas, que tem um amor leal para aquilo que prometera para o seu povo. Mas o seu povo deve responder esse amor leal, essa fidelidade, em obediência, em santidade, não fazendo o que bem entende, mas fazendo aquilo que Deus quer. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, irmãos, é a vontade do Senhor expressa na sua palavra. Não é como eu quero, não é como eu acho, é como Deus quer, é como Deus diz que tem que ser. É assim que devemos fazer. Santidade é viver em obediência ao Senhor e à sua palavra, é temer o
Todo-Poderoso, é viver com a vida toda para Ele. O homem todo o seu ser para o Senhor. Cuidado ao dizer que está em aliança com esse Deus, mas vive de qualquer forma, vive de qualquer maneira, age como se Deus não existisse. As conversas, os pensamentos, as ações, o que bem fazem é como desejam, é no pecado, é como acham, e não conforme Deus diz. Cuidado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Israel que o diga, Judá que o diga. Viveu nos seus pecados, exílio babilônico, punição, nação estrangeira trazendo morte, destruição, calamidade. Hoje não seria diferente. Claro que às vezes não vai vir uma nação, mas se você viver nos seus pecados, eu garanto que a mão de Deus vai pesar sobre você, aqui nessa vida, ou pior, na eternidade. Ore a Deus para que a mão de Deus pese em você nesta vida, e você se arrependa e volte para Cristo, do que você ser deixado à revelia do seu próprio prazer, vivendo conforme os seus pecados, e aí Deus pese sua mão na eternidade, e você passar a eternidade em sofrimento e dor no inferno, que Deus preparou para os demônios e o diabo. Essa é a punição para aqueles que vivem longe do Senhor. Israel foi punido em terra, e muitos israelitas com certeza se perderam pelos seus pecados. Lembre-se disso. Do Senhor ninguém zomba, do Senhor ninguém brinca, e o seu pecado, sua vida de pecado, é uma ofensa ao Senhor nosso Deus. É uma vida que você está vivendo zombando de Deus. É um punho cerrado contra os céus, de um revoltado, de um rebelde, indo contra o Senhor. Isso é o que o seu pecado é. Arrependa-se hoje e volte para o Senhor. E se nunca foi, venha para Cristo a primeira vez, para que Deus não o puna, não lhe conte com os maus, com os réprobos, os que vão sofrer eterna destruição. Deus é um bom e soberano Deus e cuida de cada detalhe. Deus faz como bem quer. Ele é o Deus bom e sábio. Chegando no nosso último ponto, e encerrando aqui nosso sermão, nosso momento de estudo bíblico, da pregação, os últimos versículos, depois de ter citado essas linhagens e mostrado o zelo de Deus nos detalhes, conhecendo o seu povo e trazendo essa pureza sacerdotal e cuidado para que as coisas fossem estabelecidas, para que o culto no templo, fosse um culto correto, um culto santo, conforme a lei estabelecera. Então Deus preserva tudo isso até para apontar como esse culto no templo, que é a restauração religiosa, o templo vai ser reerguido, vai ser construído novamente, para que quando volte o culto, seja colocado cada um na sua devida função, conforme Deus prescreveu, para que ninguém faça as coisas como bem entendem, saindo as coisas daquilo que Deus disse na sua palavra. Então nós temos estabelecido isso, apontando a santidade, os detalhes, a fidelidade de Deus em cumprir suas alianças, mas também apontando para aquilo que Deus quer de nós, uma vida de obediência à sua palavra. Último ponto, o povo responde com generosidade e compromisso com essa adoração, com essa reforma espiritual. Versículo 64 ao 70 de Esdras, a gente leu, vamos ler novamente, rapidinho, para a gente ver como o povo respondeu a esse chamado de volta à terra e à reconstrução do templo. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 canteiros e cântaros. Aí ele fala dos animais, versículo 66, versículo 67, e aí ele fala no versículo 68, alguns dos cabeças da família, vindo da casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Versículo 69, segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 60.000 daricos, e em prata, 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. O povo doou. Vai reconstruir o templo? Vamos ajudar, vamos se dispor,
para que isso aconteça. O povo respondeu a esse chamado de voltar à terra e à adoração com a generosidade financeira, é claro, e com um compromisso, né, de darem para que o local da adoração voltasse a ser construído. Isso implicava que o povo queria voltar a adorar a Deus, queria voltar à adoração que o Senhor ordenara. E assim eles estavam dispostos a se entregar e entregar seus bens para que aquilo voltasse a acontecer conforme Deus ordenara. Então, nós temos um povo obediente aqui, um povo que, apesar talvez das suas dificuldades financeiras, quiseram dar ofertas voluntárias, não foi pedido nada, eles quiseram dar isso, e com certeza também aqui tem a boa mão do Senhor agindo, despertando o povo para que fosse generoso, doasse a obra, para que de alguma forma essa doação restaurasse o local da adoração. O templo ainda não estava de pé, mas a adoração já era uma prioridade. A gente tem uma diferença clara da antiga e da nova aliança. Nós não temos um templo específico para adoração. A igreja, que é o povo de Deus reunido, e lembre-se sempre disso, a igreja somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou membro da igreja. Eu faço parte da igreja. Nós somos um corpo. Um é mão, outro é pé, outro é dedo. A gente, unido, se forma esse corpo. Isso é sempre bom entender. Existe um papo aí dos desigrejados que é muitas vezes isso. Ah, não, eu sou igreja. Eu sou igreja onde eu estou. Não. Se você for igreja mesmo e for um crente de Jesus, você é membro e faz parte de uma igreja, que é o corpo dos crentes reunidos aqui. Não é o templo, não é a parede, não é o concreto, não é isso aqui. Aqui pode um dia deixar de existir. A gente pode ir para outro canto. E aqui pode virar outra coisa. Isso aqui em si não é sagrado. Mas os crentes aqui, habitados pelo Espírito Santo de Deus, tementes ao Senhor, nós reunidos, nós aqui juntos, como igreja, somos igreja, nós aqui, o povo, né? Membros uns dos outros. Nós não temos um local físico da adoração. Nós, como igreja, povo, não temos um país específico da adoração. É diferente da antiga aliança. Nós somos o povo internacional, o povo espiritual, composto de povos de toda língua, tribo e nação. Diferente do povo, daqui dessa questão do templo, nós não estamos lutando para reconstruir um local específico, mas existe uma aplicação muito clara com isso. A prioridade na adoração deve ser um referencial para nós, povo de Deus. Nós adoramos ao Senhor em tudo o que fazemos. O Senhor requer de nós obediência, adoração, e isso deve ser feito em todas as áreas da nossa vida. Existe um lema da Reforma que Lutero falou, que é muito legal, que é o corandel, diante de Deus, ou sempre diante de Deus. Não se esqueça disso. Você vive diariamente diante do Senhor. Não só o povo de Israel também, e nós também. Deus é um Deus onipresente, está em todos os locais, com todo o seu ser. E é um Deus onisciente, sabe todas as coisas. Não pense que algo passa desapercebido do Senhor. Não pense que você pode fugir de Deus nos seus pensamentos. Fugir de Deus nas suas emoções mais internas. Porque eu sei que eu não vou ver. Os irmãos da igreja não vão ver. Mas quem importa vai ver. Deus. Deus vê. E Ele vai tomar as providências. Santidade é na vida, santidade é no comportamento, santidade é na mente, no coração, nas emoções. O homem ele tem que ser santo em todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus. Adoração é prioridade. E eu vivo na adoração quando eu vivo em obediência ao Senhor. E como é que eu vivo em obediência? Me santificando. Vivendo em santidade. Obedecendo a Deus em tudo que faço. O segundo ponto que eu quero trazer de aplicação dessa grande questão da voluntariedade, a prioridade do povo na adoração, é que o povo tinha uma identidade clara para com o Senhor. É um povo que tinha definições e era identificado com isso. Nós, crentes da nova aliança, também temos uma identidade muito clara. O povo da antiga aliança também tinha. Era o povo de Deus que aguardava o Messias. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, corpo do Senhor Jesus Cristo, membros uns dos outros, ligados ao cabeça Jesus, ligados a Ele, nós somos identificados com Ele.
o Messias que viria, prometido na antiga aliança, que foi a esperança de Abraão, de Moisés, que a lei apontava, que os profetas apontavam, o grande cumprimento. Esses homens morreram nessa fé, na fé do Messias, esperando e dizendo que o Messias viria, e foram salvos por crer e ter a fé no Messias. Nós, povo da nova aliança, pós morte, sacrifício e ressurreição de Jesus, ligados ao cabeça Jesus, nós temos uma identidade muito clara. Nós somos igreja, somos povo de Deus, somos membros do corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa identidade. O que fazemos, fazemos para Ele. O que fazemos, fazemos motivados por Ele. Cristo é tudo o que temos. É a nossa grande prioridade. É o nosso grande bem. E eu falo com isso com todo o temor e reverência. Precisamos, diariamente, na adoração, lembrar que a adoração é a centralidade de Cristo em tudo o que fazemos, inclusive do culto, que é ordenado por Ele. O culto dominical não é exclusivo, não é excluído, não é uma coisa que eu venho só quando der certo. Não, é algo que Deus quer, é algo que Deus estabeleceu. Culto a Ele, com o povo reunido, com a liderança estabelecida, foi Ele que definiu, foi Ele que determinou. E nós precisamos obedecê-lo, vivendo em comunidade, povo unido, com adoração centrada nele. Prioridade da adoração é o Senhor. Amém? Que possamos caminhar assim, irmãos. Que a nossa vida possa ser esse reflexo. A vida que a reforma espiritual que EJA está fazendo mostra santidade, mostra fidelidade à palavra de Deus e mostra a boa mão do Senhor em tudo. E prioridade na adoração do seu povo. O povo tem uma prioridade, adorar ao seu Deus. E fazemos isso por meio de Cristo. E a vocês que me ouvem hoje, já fiz uma exortação, trago mais uma, que não conhecem a Jesus. Saiba que a grande bênção da vida de nós, de todos nós aqui como igreja, é estar em Cristo Jesus. Se você não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, não exatamente a igreja batista mancial, mas creu em Senhor Jesus Cristo e faz parte de alguma igreja bíblica, fiel à palavra, eu lhe chamo ao arrependimento, para que você não prove a punição eterna dos seus pecados. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua santa e pura palavra. Muito obrigado pela bênção, Senhor, de que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo, de que é ser povo teu, Pai, comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Possamos ser a obediência, essa nova aliança a qual estamos inseridos, que é a aliança com o Senhor, a qual o Espírito Santo foi selado em nós, temos esse compromisso, essa realidade de que é ser corpo de Cristo, que é fazer parte do povo de Deus, que antes estávamos estranhos às alianças, mas hoje participantes dela. Antes, Senhor, éramos sem esperança, porque aqueles que não têm o Senhor são homens que não têm esperança, são homens que não têm a perspectiva eterna, da vida eterna. Mas nós, que estamos em Cristo, hoje, graças a essa grande bênção de estar em Cristo, nós temos a grande esperança da salvação e da vida eterna. Pedimos isso, Senhor, que o Senhor possa fortalecer a nossa igreja, sempre com a prioridade na adoração. Adoração bíblica, adoração fiel à palavra, que glorifica o teu santo nome. Te peço isso e ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.